Sejam todos bem-vindos ao nosso curso de crochê para iniciantes. Meu nome é Wilson e juntos nós vamos aprender a fazer crochê. Para este curso, nós vamos precisar de 3 itens: uma agulha para crochê 3,5 mm, uma tesoura e barbante na numeração 6, com a cor e marca de sua preferência. Neste curso, nós vamos aprender correntinhas, pontos baixos e pontos altos. Também temos o ponto baixíssimo, que eu vou estar mostrando para vocês. O crochê, ele tem esses 4 pontos básicos. É a base do crochê, é a correntinha, o ponto baixo, o ponto alto e o ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo eu vou estar mostrando para vocês ele, porque ele a gente vai utilizar para finalizar carreiras e para andar entre os pontos. Primeira coisa que a gente precisa aprender no crochê, a gente precisa aprender a segurar a nossa agulha. A minha agulha, ela é cabo de bambu. Eu vou estar mostrando para vocês outros tipos de agulha. Eu tenho esta agulha desta forma. Essa aqui é uma numeração 4, mas você encontra ela em todas as numerações. É um tipo de agulha. Eu tenho este tipo de agulha com 2 pontas. Nesta ponta ela é uma numeração, nesta ponta ela é outra numeração. Essa daqui, ela é uma numeração 3 nesta ponta e uma numeração 2 nesta ponta. Também temos este tipo de agulha. É uma agulha com cabo de plástico. Essa é uma numeração 4. Você também encontra todas as numerações nela. E a gente vai estar segurando a nossa agulha da seguinte forma. A gente vai estar segurando a nossa agulha da seguinte forma. Eu seguro a agulha desta forma. Assim. Como se fosse uma caneta, como se eu fosse escrever com ela. Eu pego ela dessa forma, como se eu fosse escrever com ela, assim. Desta maneira, eu asseguro a minha agulha. Qualquer uma delas eu seguro desta forma. A gente segura como se fosse uma caneta. Como se a gente fosse escrever com ela. Eu vou trabalhar com vocês com a minha agulha de bambu. Essa daqui. Eu vou utilizar o meu barbante na cor cinza para facilitar a visualização para vocês. E aqui eu tenho os nossos pontos. O amarelo vai representar a nossa correntinha. Assim. O rosa vai representar o nosso ponto baixo. E o verde, o nosso ponto alto. Como eu vou segurar o fio na minha mão, pessoal? Eu vou segurar o meu fio da seguinte forma. Eu coloco a ponta do meu fio, eu passo ela por cima da minha mão. Assim. Ele vai ficar na palma da minha mão. Aqui eu asseguro com o meu polegar e passo assim, pessoal, ó. Transpasso no meu dedo. Desta forma. Assim, eu vou segurar o meu fio. Vou fazer mais uma vez. A gente vai pegar o fio, vamos colocar na palma da nossa mão. A ponta dele na palma da nossa mão. Vamos segurar ele. E vamos passar ele assim entre o nosso dedo. Assim, vai ficar desta forma. E assim. Desta forma eu seguro meu fio.
Nosso primeiro ponto vai ser a laçadinha. Como que eu faço uma laçadinha? A laçadinha inicial, a gente faz da seguinte forma. Eu vou segurar a minha agulha na posição de caneta, com esta parte com tipo um anzolzinho virado para mim. Eu vou introduzir assim no meu fio, pessoal. Olha, percebam que o fio tá... Eu passei ele na minha mão. Você pode segurar assim, você pode segurar assim. Você que vai encontrar a melhor forma de segurar o fio. Cada pessoa tem o seu jeito. Tanto para o fio, tanto para a agulha. Você vai encontrar o seu jeito. Não se preocupe. Você vai pegar o fio, vai segurar ele. Aqui, pessoal, com o meu polegar eu vou pressionar o meu fio aqui, desta forma. Com este dedo aqui, eu vou pressionar o meu fio aqui e vou passar este para lá. Aqui, assim, desta forma, eu vou ter a tensão no meu fio. Aqui que eu vou controlar ele, ó. Desta forma. A gente não pode segurar demais e a gente não pode soltar demais. Porque se o meu fio ficar solto, como é que eu vou trabalhar com ele? Não tem como eu trabalhar com ele, ó. Eu não vou conseguir trabalhar com ele solto, por isso que eu preciso colocar ele entre os meus dedos. Porque o meu dedo vai dar a tensão do meu fio que eu preciso para mim poder trabalhar. Este aqui vai segurar o meu fio e este aqui vai me dar a tensão que eu preciso. Como que a gente vai fazer a laçadinha inicial? A gente vai introduzir a agulha por baixo do nosso fio e vamos dar uma volta em sentido anti-horário. Uma volta em sentido anti-horário. Ficando dessa forma. A gente formou um Ezinho. Percebam que a gente formou um Ezinho na nossa agulha. Agora, nós vamos vir por baixo, vamos vir por cima do nosso fio, assim, e vamos voltar por baixo. Mais uma vez, nós vamos introduzir a agulha, vamos fazer uma volta em sentido anti-horário, ficando com um Ezinho na nossa agulha. Nós vamos colocar a nossa agulha com o Ezinho feito, nós vamos colocar por cima do nosso fio. Percebam que eu vim por cima dele, do nosso barbante aqui, este aqui é o nosso barbante. Eu vou vir por cima e vou entrar por baixo, desta forma. Eu seguro esta cordinha aqui, este fiozinho, e puxo, laço o meu fio e puxo por dentro. Desta forma está pronta a nossa laçadinha. A gente pode firmar esses dedos, eu firmo o polegar e firmo este outro dedo e posso puxar com a minha agulha. Aqui está pronta a nossa laçadinha, onde a gente vai iniciar o nosso trabalho. Nosso primeiro ponto que nós vamos aprender vai ser a correntinha. Por que eu vou aprender primeiro a correntinha? Porque todo o trabalho que nós formos fazer, nós vamos sempre iniciar pela correntinha. Nós precisamos da correntinha para fazer o nosso trabalho. Então, primeiro, a gente já fez a nossa laçadinha inicial e agora nós vamos, com a agulha na nossa laçadinha, nós vamos vir por baixo do nosso barbante, por baixo. Agora nós vamos laçar ele desta forma e vamos puxar por dentro da nossa laçadinha. Fizemos uma correntinha. Vamos entrar por baixo, o meu polegar sempre segurando o meu trabalho aqui, sempre segurando.
conforme a gente vai fazendo, a gente vai andando, a gente vai andando. Vocês vão fazendo, vocês vão entender. Ó, com a minha agulha na laçadinha, eu vou vir por baixo do meu fio, do meu barbante, e vou prender ele na agulha e vou puxar por dentro da laçadinha, segunda correntinha. Eu vou entrar por baixo do barbante e vou puxar o meu fio, segunda correntinha. Eu vou entrar por baixo do barbante, por baixo do barbante, e vou puxar fazendo a correntinha. Eu vou entrar por baixo do meu barbante, por baixo, olha, eu vou entrar por baixo dele, por baixo, e vou pegar ele e puxar por dentro da laçadinha. E aqui a gente vai andando, conforme a gente estava aqui, a gente foi fazendo e nós fomos andando. Agora eu já estou aqui, ó. Então, eu vou entrar por baixo do meu fio e vou puxar ele. Eu entro por baixo do meu barbante, prendo ele na minha agulha e puxo por dentro da laçadinha. Eu entro por baixo do barbante, fazendo eu entro por baixo do meu barbante, laço ele na minha agulha e puxo ele por dentro da laçadinha que a gente tem na agulha. Ó, a gente vai ficando assim. Eu entro por baixo do meu fio, prendo ele na minha agulha e puxo por dentro da laçadinha que a gente tinha na agulha. Assim a gente forma outra laçadinha na agulha e fazemos uma correntinha. A gente vai entrar por baixo do barbante e vamos prender ele na agulha e puxar por dentro da laçadinha. Vamos entrar por baixo do barbante, vamos puxar ele por dentro da nossa alcinha. Ó, esta aqui vai ser a nossa alcinha, ó. Esta aqui. Ó, a gente vai entrar por baixo do barbante, vamos prender ele na nossa agulha. A agulha tem tipo um ganchinho, onde a gente vai prender ele e vamos puxar por dentro da laçadinha da agulha. Ficamos com outra laçadinha na nossa agulha. Nós vamos entrar por baixo, vamos prender o fio e vamos puxar. Assim, a gente tem as nossas correntinhas. Como que eu sei a quantia de correntinha que eu fiz? Cada espacinho deste é uma correntinha. Então, a gente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 correntinhas a gente fez. Cada coraçãozinho desse que parece um coraçãozinho é uma correntinha. Cada um desse aqui é uma correntinha. Agora vamos trabalhar nestas correntinhas que a gente fez, nós vamos trabalhar nossos pontos baixos. Os nossos pontos baixos são bem simples, tá? Aqui a gente tem pontos correntinha. Cada
pontinho desse aqui que forma tipo um coraçãozinho, ó, é uma correntinha. A gente vai fazer os nossos pontos baixos sobre as correntinhas, tá bem? A gente vai pular a primeira correntinha, a gente pula, a gente vem na segunda, a gente vai pegar um fiozinho, a gente tem 2 fiozinhos, olha. A gente tem este fiozinho, este deste lado e este deste lado. Então a gente vai vir e nós vamos laçar a alcinha do nosso ponto, desta forma. A gente vai pular a primeira correntinha e vamos vir na segunda e vamos introduzir a nossa agulha, pegando apenas uma alcinha dela. Ó, sempre a alcinha de cima, a gente tem uma em cima e uma embaixo, a gente vai pegar esta aqui de cima, assim. Nós vamos pegar o nosso fio e vamos puxar ele, ficando com 2 alcinhas na nossa agulha. Nós vamos laçar o nosso fio novamente e vamos puxar o nosso fio pelas 2 alcinhas da agulha. Desta forma, a gente fez o nosso primeiro ponto baixo. Na próxima correntinha, que está aqui, a nossa próxima correntinha, nós vamos introduzir a nossa agulha apenas na alcinha de cima, vamos laçar o nosso fio e vamos puxar, ficando com 2 alcinhas da nossa agulha. Vamos laçar o nosso fio novamente e vamos puxar pelas 2 alcinhas, ficando apenas com uma. A gente fez o nosso segundo ponto baixo. Na próxima, nós vamos introduzir a nossa agulha e vamos laçar o nosso fio. Desta forma. Vamos puxar ele, ficando com 2 laçadinhas. Vamos laçar o nosso fio novamente e vamos puxar ele por entre as 2 alcinhas. O nosso terceiro ponto baixo. Feita o nosso terceiro ponto baixo, nós vamos vir na nossa próxima correntinha, vamos introduzir a nossa agulha, pegando apenas uma alcinha do ponto, vamos laçar o nosso fio, vamos puxar e fazer o nosso quarto ponto baixo. Na próxima correntinha, nós vamos introduzir a nossa agulha, vamos laçar o nosso fio. Olha, vamos introduzir a nossa agulha na nossa correntinha. Vamos laçar o nosso fio, vamos puxar, ficamos com 2 alcinhas na nossa agulha. Vamos laçar o nosso fio novamente e vamos puxar por entre as 2 alcinhas, fazendo o nosso quinto ponto baixo. Na próxima correntinha, vamos introduzir a nossa agulha, vamos laçar o nosso fio, puxar e ficar com 2 laçadinhas na nossa agulha. Vamos novamente laçar o nosso fio e vamos puxar por entre as 2 laçadinhas, fazendo o nosso sexto ponto baixo. No próximo ponto de correntinha, nós vamos introduzir a nossa agulha no nosso ponto. A gente dá uma puxadinha aqui, ó, e a gente vê, aqui foi onde eu fiz o meu último ponto. Então, a minha próxima correntinha vai ser essa daqui, ó. Esta aqui. Eu introduzo a minha agulha nela, laço o meu fio, puxo, fiquei com 2 laçadinhas na minha agulha. Laço o meu fio novamente e puxo por entre as 2 laçadinhas,
fazendo mais um ponto baixo. No próximo ponto de correntinha, a gente introduz a nossa agulha, laçamos o nosso fio, puxamos ele, assim nós ficamos com 2 laçadinhas na nossa agulha. Novamente, laçamos o nosso fio, puxamos ele e fizemos mais um ponto baixo. Na próxima correntinha, nós introduzimos a nossa agulha, puxamos o nosso fio, ficamos com 2 laçadinhas na agulha. Novamente, laçamos o nosso fio, puxamos por entre as 2 laçadinhas, ficamos com mais um ponto baixo. No próximo ponto de correntinha, nós introduzimos a nossa agulha, laçamos o nosso fio, puxamos ele, ficamos com 2 laçadinhas. Novamente, eu vou laçar o meu fio e vou puxar por entre as 2 laçadinhas, ficando com mais um ponto baixo. Novamente, no próximo ponto de correntinha, eu vou introduzir a minha agulha, vou laçar o meu fio, vou puxar ele, ficando com 2 laçadinhas na minha agulha. Laço o meu fio novamente e puxo por entre as 2 laçadinhas, ficando com mais um ponto baixo. No próximo ponto de correntinha e último, eu vou introduzir a minha agulha, vou laçar o meu fio, vou puxar ele, ficando com 2 laçadinhas na nossa agulha. Novamente, laço o meu fio, puxo ele, ficando com mais um ponto baixo. E assim, nós fizemos a nossa carreirinha de pontos baixos. Agora, nós vamos fazer pontos altos, que são estes aqui. Sempre que nós formos iniciar uma carreira de pontos altos, a gente sempre vai começar ela com 3 correntinhas. Então, aqui nós vamos fazer uma correntinha. Eu tenho uma laçadinha na minha agulha. Eu vou laçar o meu fio por baixo e vou puxar por dentro da laçadinha. Fiquei com uma correntinha. Novamente, vou entrar por baixo do meu fio, vou puxar ele, segunda correntinha. Mais uma vez, vou laçar o meu fio por baixo, vou puxar, terceira correntinha. Feitas as nossas 3 correntinhas, nós vamos virar o nosso trabalho. Vamos virar e agora nós vamos voltar trabalhando pontos altos. O ponto alto é da seguinte forma. Eu vou laçar o meu fio e vou vir aqui, olha. Vou vir aqui, olha. Em cada pontinho desse é o nosso ponto baixo. Ó, em cada pontinho desse daqui é o nosso ponto baixo. Nós vamos sempre introduzir a nossa agulha aqui e vamos sair lá do outro lado. Sempre nesses pontos aqui, ó. Então, eu vou laçar o meu fio, com ele já laçado, eu vou introduzir a minha agulha no ponto baixo, saindo do outro lado desta forma. Vou laçar o meu fio novamente, vou puxar ele por dentro do ponto baixo, ficando com 3 fios na nossa agulha. Vou laçar novamente o meu fio, vou puxar por entre 2. Vou puxar 1, 2. Fiquei com 2 laçadinhas na minha agulha. Vou laçar o meu fio novamente e vou puxar por entre as 2.
fiz o meu ponto alto. Essas 3 correntinhas, elas vão contar como nosso primeiro ponto alto e vai ser ela que vai dar a altura do ponto para nós. No meu próximo ponto baixo, eu vou laçar o meu fio, vou introduzir a agulha, vou laçar o meu fio novamente e vou puxar. Fiquei com 3 laçadinhas na minha agulha. Eu vou laçar o meu fio novamente e vou puxar por 2 laçadinhas. Fiquei com 2 laçadinhas na minha agulha. Eu vou laçar o meu fio e vou puxar por entre estas 2, fazendo mais um ponto alto. Novamente, eu vou laçar o meu fio, vou entrar no meu ponto baixo, vou laçar o meu fio novamente, fiquei com 3 laçadinhas na minha agulha. Eu vou laçar o meu fio novamente, vou puxar por entre 2 laçadinhas, fiquei com 2 na minha agulha. Mais uma vez, eu vou laçar o meu fio e puxar por entre 2 laçadinhas. No meu próximo ponto, eu vou laçar o meu fio, vou introduzir no ponto baixo, vou puxar o meu fio, fiquei com 3 laçadinhas na minha agulha. Eu vou laçar o meu fio novamente e vou puxar por 2 laçadinhas, por esta e por esta. Fiquei com 2. Novamente vou laçar o meu fio, vou puxar por entre as 2, mais um ponto alto. Novamente eu vou laçar o meu fio, vou vir no meu próximo ponto baixo, vou introduzir a minha agulha, vou puxar, fiquei com 3 laçadinhas na minha agulha. Eu vou laçar o meu fio novamente, vou puxar por 2, fiquei com 2. Vou laçar o meu fio novamente e vou laçar por mais 2. Desta forma. Novamente eu vou laçar o meu fio, vou entrar no meu ponto baixo, vou laçar o meu fio e vou puxar ele. Fiquei com 3 laçadinhas na minha agulha. Eu laço meu fio, puxo por entre 2 laçadinhas. Fiquei com 2 na minha agulha. Laço meu fio e puxo por 2 laçadinhas novamente, mais um ponto alto. Laço meu fio, venho para o próximo ponto baixo, introduzo a minha agulha, laço meu fio, puxo, fiquei com 3 laçadinhas na minha agulha. Laço meu fio, puxo por 2 laçadinhas. Mais uma vez, laço meu fio e puxo por 2 laçadinhas. Mais um ponto alto. Laço o meu fio, entro no ponto baixo, laço meu fio, fiquei com 3 laçadinhas na minha agulha. Laço novamente o meu fio, passo por 2. Laço mais uma vez, passo por 2. Mais um ponto alto. Laço o meu fio novamente. Venho no próximo ponto baixo, introduzo a minha agulha, puxo o meu fio. Laço meu fio novamente, puxo por 2 laçadinhas, fiquei com 2 na minha agulha. Laço mais uma vez, puxo por entre as 2, mais um ponto alto. Laço o meu fio, venho para o próximo ponto baixo, introduzo a minha agulha, laço meu fio, puxo ele, fiquei com 3 laçadinhas na minha agulha. Laço meu fio, puxo por entre 2 laçadinhas. Novamente eu vou laçar o meu fio e puxar por mais 2 laçadinhas. Desta forma. Chegamos no nosso último ponto baixo. Eu vou laçar o meu fio, vou introduzir a minha agulha nele, vou laçar o meu fio,
vou puxar, fiquei com 3 laçadinhas. Laço meu fio, puxo por entre 2 laçadinhas, laço meu fio novamente e puxo por mais 2 alcinhas. Assim nós concluímos a nossa carreirinha de pontos altos. Agora nós vamos fazer uma correntinha. Como que a gente faz a correntinha? A gente está com uma laçadinha na nossa agulha. Nós vamos laçar o nosso fio por baixo, vamos prender ele na agulha e vamos puxar. Feita a nossa correntinha. Vamos virar o nosso trabalho. No mesmo lugar aqui onde eu fiz a minha correntinha, no mesmo lugar aqui, ó, neste ponto, eu vou introduzir a minha agulha, vou laçar o meu fio e vou puxar ele, ficando com 2 laçadinhas na minha agulha. Eu vou laçar o meu fio novamente e vou puxar por entre as 2 laçadinhas, ficando com um ponto baixo. No próximo ponto alto, que é este aqui, nós vamos fazer ponto baixo por toda essa carreira novamente. Agora nós vamos fazer uma carreira de ponto baixo, uma carreira de ponto alto, uma carreira de ponto baixo, uma carreira de ponto alto. Em cada pontinho deste aqui é onde a gente vai introduzir a nossa agulha. Em cada pontinho deste aqui, olha. É muito fácil, a gente introduz a nossa agulha e ele já sai lá do outro lado e a gente fica com 2 fiozinhos na nossa agulha. A gente fica com um para lá e com um para cá, que seria o nosso ponto. Olha aqui, ó. A gente fica com um fiozinho para lá, com um fiozinho para cá. 2 fiozinhos, ó. A gente vai laçar os 2 fiozinhos desta forma. A gente introduz aqui, sai lá do outro lado. A gente introduz aqui e sai lá do outro lado. Então, no próximo ponto, nós vamos introduzir a nossa agulha, vamos laçar o nosso fio, vamos puxar ele, ficamos com 2 laçadinhas. Vamos laçar o nosso fio e puxar mais um ponto baixo. Nós vamos fazer assim por toda a nossa carreira. Caso você tenha dúvida, você volte o vídeo e assista novamente como que você faz o ponto. Eu fiz aqui um exemplo colorido para vocês entenderem como que a gente vai fazer o nosso exercício para a gente treinar os nossos pontos, para na próxima aula nós já darmos início a um trabalho juntos. Como que vai ser? O amarelo representa as correntinhas que nós aprendemos a fazer. As nossas correntinhas. Você vai fazer a carreira de correntinhas que a gente fez juntos. Depois nós vamos fazer os pontos baixos em rosa. Eu fiz colorido para ficar mais fácil de vocês visualizarem como que vocês vão trabalhar. Então, em cima da carreira de correntinhas, vocês vão fazer os pontos baixos. Em cima da carreira de pontos baixos, vocês vão fazer a carreira de ponto alto, ficando desta forma. Uma carreira de correntinha, aí nós vamos fazer uma correntinha para subir o nosso ponto e no mesmo lugar nós vamos fazer um ponto baixo. Vamos vir por toda a nossa carreira fazendo pontos baixos. Quando nós terminarmos o último ponto baixo, nós vamos subir 3 correntinhas e vamos voltar fazendo pontos altos até no final. Quando eu fiz o meu último ponto alto, nós vamos subir uma correntinha e no mesmo lugar nós vamos fazer um ponto baixo. E vamos fazer toda a nossa carreira de pontos baixos. Chegando no final, a gente vai subir 3 correntinhas e você vai voltar a carreira trabalhando em pontos altos. Você vai fazer isso por uma boa quantia para você treinar o seu ponto.
Qualquer dúvida que você tenha, você pode estar voltando o vídeo e assistindo novamente como que você faz cada etapa deste trabalho que a gente precisa fazer para a gente treinar os pontos para na próxima videoaula a gente já dar início a um trabalho juntos. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho, compartilhe, deixe comentários e muito obrigado.